A Espada da Verdade, de Terry Goodkind. Livro 1. A Primeira Regra do Mago. Capítulo 19. Archotes em suportes ornamentados iluminavam as paredes da cripta com luz bruxuleante, refletindo no granito rosado do salão abobadado, emprestando o cheiro do breu à fragrância das rosas no ar morto e parado. Rosas brancas trocadas todas as manhãs durante as últimas 3 décadas enchiam os 57 vasos de ouro presos nas paredes debaixo dos 57 archotes que representavam os anos da vida do falecido. O assoalho era de mármore branco para que qualquer pétala de rosa que caísse não ficasse muito tempo no chão. Os criados eram atenciosos e devotados ao trabalho. Se não fossem, eram imediatamente decapitados. Guardas vigiavam a tumba dia e noite para garantir que os archotes estivessem sempre acesos, que nenhuma pétala de rosa ficaria no chão. E naturalmente se encarregavam das execuções. A criadagem era recrutada do campo de Derrara. Ser membro da criadagem da cripta era uma honra por lei. A honra prometia morte rápida no caso de execução. A morte lenta em Derrara era muito temida e comum. Os novos recrutas, para que não falassem mal do rei morto na cripta, tinham as línguas cortadas. O mestre, nas noites em que ficava em casa no Palácio do Povo, visitava a tumba. Nenhum criado ou guarda podia estar presente nessas visitas. Tinham estado muito ocupados durante a tarde substituindo os archotes e verificando cada uma das centenas de rosas brancas, sacudindo-as de leve para se certificar de que nenhuma tinha pétalas soltas, pois se um archote apagasse durante a visita real, ou se uma pétala de rosa caísse, o resultado era a morte. O caixão estava sobre uma única coluna pequena no centro do imenso salão, parecendo flutuar. O caixão recoberto de ouro cintilava à luz dos archotes. Símbolos gravados cobriam os lados e continuavam num círculo em volta do salão, cinzelados no granito debaixo dos archotes e nos vasos de ouro. Instruções numa língua muito antiga compreendida só por poucas pessoas além do filho. Nenhuma dessas pessoas, a não ser o filho, morava em Derrara. Todos os outros de Derrara que entendiam havia muito tempo tinham sido mortos. Algum dia, os que sobraram teriam também o mesmo destino. A criadagem e os guardas da cripta tinham saído. O mestre visitava a tumba do pai. 2 dos seus guardas pessoais vigiavam cada um de um lado da porta maciça, elaboradamente cinzelada. Os uniformes de couro sem mangas e com a cota de malha acentuavam o tamanho deles, os contornos dos músculos. As braçadeiras que usavam logo acima do cotovelo, com pontas afiadas, serviam na luta corpo a corpo para despedaçar o adversário. Darkenraw passou os dedos delicados nos símbolos gravados na tumba do pai. Um manto imaculadamente branco, tendo como único enfeite uma faixa estreita bordada, com fio de ouro em volta do pescoço e na frente, cobria o corpo magro até poucos centímetros do chão. Darkenraw não usava joias, a não ser a faca em forma curva na bainha de ouro gravada em relevo, com símbolos que avisavam aos espíritos que deviam abrir caminho. O cinto que prendia a faca era tecido com fios de ouro. Seu cabelo louro, fino e liso chegava quase até os ombros. Os olhos tinham um tom azul dolorosamente belo. Seus traços destacavam os olhos. Muitas mulheres tinham sido levadas à sua cama. Por causa da sua beleza e do seu poder, grande parte delas ia entusiasmada. Outras, apesar da beleza, por causa do poder. Não interessava a ele se iam de boa vontade ou não. Se fossem pouco sensatas e demonstrassem repulsa quando viam as cicatrizes, elas o entretinham de um modo que jamais teriam imaginado. Darkenraw, como seu pai antes dele, considerava as mulheres apenas um recipiente da semente do homem. A terra em que essa semente nascia não merecia atenção. Darkenraw, como seu pai antes dele, não tinha esposa. Sua mãe nada mais foi do que a primeira a cultivar sua semente maravilhosa e depois foi descartada como era de praxe. Se tinha irmãos, não sabia nem importava. Ele era o primogênito, toda a glória era a sua. Nasceu com o dom e foi para ele que o pai passou o conhecimento.
Se tinha irmãos ou irmãs, não passavam de simples ervas daninhas que deviam ser arrancadas se descobertas. D'Arkenrahl disse mentalmente as palavras, passando os dedos sobre os símbolos. Embora fosse da maior importância seguir exatamente as diretrizes, ele não temia cometer algum erro. As instruções estavam gravadas a fogo em sua memória, mas gostava de reviver a sensação da passagem, a sensação de pairar entre a vida e a morte. Saboreava a ida ao mundo subterrâneo para comandar os mortos. Esperava com impaciência a próxima jornada. Passos ecoaram na cripta. D'Arkenrahl não se preocupou nem demonstrou interesse, mas os guardas desembainharam as espadas. Ninguém tinha permissão para entrar na cripta com o mestre. Quando viram quem era, ficaram onde estavam e embainharam as espadas. Isto é, ninguém tinha permissão a não ser Damen Ness. Damen Ness, o braço direito de Rahl, que iluminava os pensamentos escuros do mestre, era tão grande quanto seus comandados. Entrou ignorando os guardas e os músculos finamente cinzelados destacavam-se em relevo à luz dos archotes. A pele do seu peito era macia como a do peito dos jovens pelos quais tinha uma fraqueza. Em vívido contraste, seu rosto era marcado por marcas de varíola. O cabelo louro cortado muito curto se espetava numa coleção de pontas aguçadas. Do meio da sua sobrancelha direita, uma faixa de cabelos negros subia até a cabeça pelo lado direito. Isso tornava fácil reconhecê-lo à distância, o que era apreciado por aqueles que tinham motivo para reconhecer Damen Ness. D'Arkenrahl, absorto na leitura dos símbolos, não ergueu os olhos quando os guardas desembainharam suas espadas, nem quando os guardas as embainharam outra vez. Embora seus guardas fossem formidáveis, eram desnecessários, meros ornamentos na sua posição. Ele tinha poder para anular qualquer ameaça. Damen Ness ficou tranquilo, esperando que o mestre terminasse a leitura. Quando D'Arkenrahl se voltou, o cabelo louro e o manto branco ondularam com o movimento. Damen inclinou a cabeça respeitosamente. Meu senhor Rahl? Sua voz era profunda e áspera. Continuou com a cabeça abaixada. Damen, meu velho amigo, é bom ver você outra vez. A voz de Rahl era clara, quase líquida. Damen impertigou o corpo e disse com ar descontente. Meu senhor Rahl, a rainha Milena me entregou uma lista de exigências. D'Arkenrahl olhou para além do comandante como se ele não estivesse ali, lentamente molhando com a língua as pontas dos 3 primeiros dedos da mão direita e os passando cuidadosamente nos lábios e nas sobrancelhas. Você trouxe o menino? Perguntou Rahl ansioso. Sim, meu senhor Rahl. Ele o espera no jardim da vida. Ótimo. Um leve sorriso apareceu no rosto bonito de Rahl. Ótimo. E ele não tem muita idade? É ainda um menino? Sim, meu senhor Rahl, é um menino. Damen desviou a vista dos olhos azuis de Rahl. Rahl examinou o rosto do homem. Você não o tocou, certo? O sorriso desapareceu. Ele deve ser imaculado. Não, meu senhor Rahl, garantiu Damen olhando para o mestre. Eu nunca tocaria no seu guia do espírito. O senhor proibiu. D'Arkenrahl molhou outra vez os dedos e alisou as sobrancelhas, dando um passo para Damen. Eu sei que você queria, Damen. Foi difícil para você olhar sem tocar? O sorriso voltou provocante e desapareceu. Sua fraqueza já me causou problemas. Eu resolvi o problema? Protestou Damen, abrandando a voz profunda. Prendi o mercador Brothy pelo assassinato daquele menino. Sim, disse Rahl secamente. E então ele levou o caso a uma confessora para provar sua inocência. Damen contraiu o rosto frustrado. Como eu podia saber que ele ia fazer isso? Como ia esperar que um homem fizesse isso voluntariamente? Rahl levantou a mão. Damen ficou calado. Você devia ter sido mais cuidadoso. Devia ter levado em conta as confessoras. E esse trabalho já foi feito? Todos menos uma, admitiu Damen.
O Quad que foi atrás de Cailan, a madre confessora, fracassou. Tive de mandar outro. Darkenrahl franziu a testa. A confessora Cailan foi quem ouviu a confissão do mercador Brothy e o declarou inocente, não foi? Deming assentiu, balançando a cabeça devagar, o rosto contorcido de raiva. Ela deve ter conseguido ajuda, do contrário o Quad não teria falhado. Raoul ficou calado, olhando para Deming, que finalmente quebrou o silêncio. É uma coisa sem importância, meu senhor Raoul, que não merece seus pensamentos. Darkenrahl ergueu uma sobrancelha. Eu decido o que é importante e o que merece a minha atenção. Sua voz era suave, quase bondosa. É claro, meu senhor Raoul, por favor, perdoe-me. Deming não precisava ouvir zanga na voz de Raoul para saber que pisava em terreno perigoso. Raoul molhou os dedos outra vez e os passou nos lábios. Olhou nos olhos de Deming. Deming, se você tocou no menino, eu vou saber. Uma gota de suor pingou no olho de Deming. Meu senhor Raoul, disse ele num murmúrio rouco, eu daria minha vida alegremente pelo senhor. Jamais tocaria no seu guia do espírito. Eu juro. Darkenrahl olhou atentamente para ele por um momento, depois balançou a cabeça afirmativamente. Como eu disse, de qualquer modo eu saberia, e sabe o que faria com você se mentisse para mim. Não tolero que mintam para mim. É errado. Meu senhor Raoul, disse Deming, ansioso para mudar de assunto. E sobre as exigências da rainha Milena? Raoul deu de ombros. Diga a ela que concordo com todas as suas exigências em troca da caixa. Deming olhou para ele incrédulo. Mas, meu senhor Raoul, o senhor nem viu a lista. Raoul deu de ombros inocentemente. Isso sim é uma coisa que não merece meu tempo ou meu pensamento. Deming passou outra vez o peso do corpo de um lado para o outro, fazendo estalar a túnica de couro. Meu senhor Raoul, não compreendo por que o senhor faz esse jogo com a rainha. É humilhante receber uma lista de exigências. Facilmente podemos amassá-la como a sapa gorda que ela é. Basta me dar a ordem e a permissão para fazer as minhas exigências em seu nome. Com um leve sorriso, Raoul olhou atentamente para o rosto marcado do seu leal comandante. Ela tem um mago, Deming, murmurou ele, os olhos azuis intensos. Eu sei. Deming cerrou os punhos com força. Giller, basta me pedir, senhor Raoul, que trago a cabeça dele. Deming, por que pensa que a rainha Milena contratou um mago para seu serviço? Deming deu de ombros e Raoul mesmo respondeu. Para proteger a caixa. Ela acredita que é também a sua proteção. Se matarmos a rainha ou o mago, podemos descobrir que ele escondeu a caixa com magia e teremos de perder tempo procurando. Portanto, por que tanta pressa? Por enquanto, o caminho mais fácil é atender aos pedidos dela. Se a rainha me der trabalho, eu me encarrego dela e do mago. Andou vagarosamente em volta do caixão do pai, passando os dedos nos símbolos gravados, com os olhos em Deming. E, de qualquer modo, quando tivermos a última caixa, suas exigências não terão sentido. Voltou para perto do homem grande e parou na frente dele. Mas há outro motivo, meu amigo. Deming inclinou a cabeça para um lado. Outro motivo? Darkenrahl se aproximou dele e abaixou a voz. Deming, você mata seus amiguinhos antes ou depois? Deming recuou um pouco, enfiando um polegar no cinto. Pigarreou e finalmente respondeu. Depois. E por que depois? Por que não antes? Perguntou Raoul, franzindo a testa, fingindo-se de intrigado. Deming evitou os olhos do mestre, olhou para o chão e passou o peso do corpo para o outro pé. Darkenrahl continuou com o rosto muito perto do dele, observando, esperando. Em voz baixa para que os guardas não ouvissem, ele disse, Eu gosto quando eles se contorcem. Um sorriso moveu lentamente os lábios de Raoul. Esse é o outro motivo, meu amigo. Eu também gosto quando eles se contorcem, por assim dizer. Quero ter o prazer de ver a rainha se contorcer antes de matá-la.
Molhou com a língua as pontas dos dedos outra vez e passou nos lábios. Um sorriso de compreensão apareceu no rosto marcado. Direi à rainha Milena que o pai Raul graciosamente concorda com seus termos. Darkenrawl pôs a mão no ombro musculoso de Demmin. Muito bem, meu amigo. Agora mostre o menino que trouxe para mim. Sorrindo, os dois foram até a porta. Antes de chegar a ela, Raul parou de repente. Virou-se para trás, o manto ondulando em volta dele. O que foi esse barulho? Perguntou. A não ser pelo silvo dos archotes, a cripta estava tão silenciosa quanto o rei morto. Demmin e os guardas olharam cuidadosamente em volta. Ali! Raul estendeu o braço. Todos olharam. Uma única pétala de rosa branca estava no chão. Darkenrawl ficou rubro, os olhos ferozes. Sacudindo os punhos fechados com força, seus olhos se encheram de lágrimas de raiva. Estava furioso demais para falar. Recobrando a calma, estendeu a mão para a pétala branca do chão de mármore frio. Como tocada por uma brisa, a pétala se ergueu no ar e flutuou pelo salão, pousando na mão estendida de Raul. Ele passou a língua na pétala e, voltando-se para um dos guardas, grudou-a na testa dele. O guarda musculoso olhou para Darkenrawl impassível. Sabia o que o mestre desejava e, com leve inclinação de cabeça, fez meia volta e saiu do salão com um movimento ágil, desembainhando a espada. Darkenrawl impertigou o corpo, alisou o cabelo e o manto com a palma da mão. Respirou profundamente, deixando a raiva sair com o ar dos pulmões. Olhou para Demmin, que esperava calmamente ao seu lado. Não peço nada mais a eles, só que tomem conta da tumba do meu pai. Tem tudo de que precisam. São alimentados, vestidos e cuidados. É um pedido simples, continuou com ar de mágoa. Por que zombam de mim com seu descuido? Olhou para o caixão do pai e depois outra vez para Demmin. Você acha que sou muito rigoroso com eles? O comandante disse com um olhar duro. Não rigoroso o bastante. Se não fosse tão compreensivo, se não permitisse a eles uma punição rápida, talvez os outros aprendessem a tratar seus pedidos com mais zelo. Eu não seria tão leniente. Darkenrawl assentiu distraído. Depois de algum tempo, respirou outra vez profundamente e saiu da sala com Demmin ao seu lado e o guarda seguindo-os a uma distância respeitosa. Passaram por longos corredores de granito polido iluminados por archotes, por escadas em espiral de pedra branca, por mais corredores com janelas que traziam luz para a escuridão. A pedra cheirava a umidade e bolor. Vários níveis acima, o ar ficou fresco outra vez. Sobre pequenas mesas de madeira lustrosa, dispostas em intervalos regulares, vasos com flores frescas perfumavam os aposentos. Quando chegaram a um par de portas com uma cena de encostas e florestas gravadas em relevo, o segundo guarda se juntou a eles, após cumprir a missão. Demmin puxou as argolas de ferro e as duas portas se abriram, suave e silenciosamente, para uma sala com painéis de carvalho que brilharam à luz das velas dos lampiões, sobre mesas pesadas. Estantes com livros se alinhavam em duas paredes e uma imensa lareira aquecia a sala de 2 andares. Raul parou rapidamente para consultar um velho livro encadernado de couro sobre um pedestal. Então ele e seu comandante atravessaram um labirinto de salas, quase todas cobertas com os mesmos painéis de carvalho. Alguns eram pintados com cenas rurais de Derrara, florestas e campos, animais e crianças. Os guardas o seguiam à distância, atentos, mas em silêncio. Eram as sombras do mestre. Toras de lenha estalavam e as chamas dançavam na lareira de tijolos, a única luz em um dos menores cômodos pelos quais tinham passado. Nas paredes havia troféus de caça, cabeças de todo tipo de animais. Galhadas se projetavam iluminadas pelas chamas. Darkenrawl parou de repente, a luz do fogo tingindo de rosa o seu manto. Outra vez, murmurou ele. Demmin parou também e olhou interrogativamente para ele. Outra vez ela vem à fronteira. Ao mundo subterrâneo.
Molhou as pontas dos dedos com a língua e os passou cuidadosamente nos lábios e nas sobrancelhas com um olhar fixo. Quem? Perguntou Deming. A madre confessora, Cailan. Ela tem a ajuda de um mago, você sabe. Giller está com a rainha, disse Deming. Não com a madre confessora. Um leve sorriso curvou os lábios de Darkenral. Não Giller, murmurou ele. O velho, o que eu procuro, o que matou meu pai. Ela o encontrou. Deming ficou surpreso. Raoul foi até a janela da sala. Feita de pequenos quadrados de vidro e redonda em cima, eram 2 vezes mais altas do que ele. A luz do fogo cintilava na faca de forma curva que ele tinha no cinto. Cruzando as mãos nas costas, olhou para o campo escuro, para a noite, para coisas que outros não podiam ver. Voltou-se então para Deming, o cabelo louro roçando seus ombros. Por isso ela foi a Westland, não para fugir do Quad, mas para encontrar o grande mago. Seus olhos azuis cintilavam. Ela me prestou um grande favor, meu amigo. Descobriu o mago. Foi sorte ela ter passado pelo povo do mundo subterrâneo. A sorte está realmente do nosso lado. Está vendo, Deming, porque eu digo para não se preocupar tanto. É meu destino ter sucesso. Todas as coisas colaboram para os meus objetivos. Deming franziu a testa. Só porque um Quad fracassou não quer dizer que ela encontrou o mago. Quads fracassaram antes. Raoul molhou as pontas dos dedos devagar. Chegou perto do homem grande. O velho nomeou um Seeker, murmurou ele. Deming descruzou as mãos surpreso. Tem certeza? Raoul assentiu com a cabeça. O velho mago jurou nunca mais ajudá-los. Há muitos anos que ninguém o via. Ninguém sabia dizer o seu nome, nem mesmo para salvar a própria vida. Agora a confessora atravessa a fronteira para Westland, o Quad desaparece e um Seeker é nomeado. Sorriu para si mesmo. Ela deve ter tocado nele para fazer com que ele a ajudasse. Imagine a surpresa do mago quando viu Cailan. O sorriso desapareceu e ele fechou os punhos. Eles estavam quase em minhas mãos. Os 3, mas me distraí com outras coisas e eles escaparam. Por enquanto. Pensou por um momento e então disse. O segundo Quad vai falhar também, você sabe. Não esperam encontrar um mago. Então mandarei um terceiro e explico a eles a existência do mago, prometeu Deming. Não. Raoul molhou as pontas dos dedos pensativamente. Ainda não. Por enquanto, vamos esperar e ver o que acontece. Talvez ela esteja destinada a me ajudar outra vez. Pensou por um momento. Ela é atraente, a madre confessora? Deming disse carrancudo. Eu nunca a vi, mas alguns dos meus homens viram. Brigaram para decidir quem iria no Quad, quem ficaria com ela. Não mande outro Quad por enquanto, Darkenral sorriu. Está na hora de eu ter um herdeiro, balançou a cabeça. Ela será minha, declarou ele. Se ela tentar atravessar a fronteira, está perdida, avisou Deming. Raoul deu de ombros. Talvez ela seja mais esperta do que isso. Já demonstrou que é inteligente. Seja como for, ela será minha. Olhou para Deming. Seja como for, vai se contorcer para mim. Os dois são perigosos, o mago e a madre confessora. Podem criar problemas. Confessoras subvertem a palavra de Raoul. São um aborrecimento e nada mais. Eu mesmo a matarei se ela criar problemas. Mas depois que me der um filho, o filho de uma confessora, o mago não pode fazer mal como fez ao meu pai. Vou vê-lo se contorcer e depois o matarei. Lentamente. E o Seeker? Deming estava apreensivo. Raoul deu de ombros. Ele representa menos ainda do que um inconveniente. Meu senhor Raoul, não preciso lembrar que o inverno se aproxima. O mestre ergueu uma sobrancelha, a luz do fogo dançou nos seus olhos. A rainha tem a última caixa. Logo será minha. Não precisamos nos preocupar. Deming aproximou o rosto carrancudo do dele. E o livro? Raoul respirou rapidamente.
Depois de viajar pelo mundo subterrâneo, revistarei outra vez o rapaz Cypher. Não se preocupe mais, meu amigo, a sorte está do nosso lado. Raoul saiu da sala, acompanhado por Deming, os guardas como as sombras atrás deles. O Jardim da Vida era uma sala cavernosa no centro do Palácio do Povo. Janelas altas com vitrais forneciam luz às plantas. Nessa noite o luar passava por elas. Do lado de fora da sala havia canteiros de flores com caminhos entre eles. Atrás das flores erguiam-se pequenas árvores, muros baixos de pedra cobertos de trepadeiras e plantas bem cuidadas completavam a paisagem. A não ser pelas janelas lá no alto, imitava um jardim externo, um lugar de beleza, um lugar de paz. No centro da sala, um gramado quase formava um círculo, interrompido por uma coluna de pedra branca com uma laje de granito em cima, lisa a não ser pelas ranhuras gravadas perto da borda da parte de cima, que levava a uma pequena abertura no chão num canto. Era sustentada por 2 pequenos pedestais afunilados. Atrás da laje havia um bloco de pedra polida ao lado de uma escavação para fazer fogo. No bloco estava uma velha tigela de ferro coberta com figuras de animais que serviam de pernas para a parte de baixo redonda. A tampa de ferro, também com a forma de meia esfera, tinha só um animal em cima, um Xingá, uma criatura do mundo subterrâneo, de pé nas pernas traseiras, formava a asa da tigela. No centro do gramado havia uma área de areia de feiticeiro, circundada por archotes que queimavam com chamas fluidas. Símbolos geométricos se entrecruzavam na areia branca. No centro da areia estava o menino, enterrado de pé até o pescoço. D'Arkenrahl se aproximou devagar com as mãos cruzadas nas costas. Deming esperava ao lado das árvores. O mestre parou na beirada da grama e da areia branca, olhando para o menino. D'Arkenrahl sorriu. Qual é o seu nome, meu filho? O lábio inferior do menino tremeu e ele olhou para Raoul. Depois olhou com medo para o homem grande perto das árvores. Raoul se virou para o comandante. Deixe-nos e, por favor, leve meus guardas com você. Não quero ser perturbado. Deming inclinou a cabeça e saiu, seguido pelos guardas. D'Arkenrahl se voltou para o menino e se sentou na grama. Arrumou o manto e sorriu outra vez. Melhor? O menino fez que sim com a cabeça. Seu lábio tremia ainda. Você tem medo do homem grande? O menino fez que sim. Ele machucou você? Tocou em você onde não devia tocar? O menino balançou a cabeça. Seus olhos, com um misto de medo e fúria, estavam fixos em Raoul. Uma formiga passou da areia branca para o pescoço dele. Qual o seu nome? Perguntou Raoul outra vez. O menino não respondeu. O mestre olhou atentamente para os olhos castanhos dele. Você sabe quem eu sou? D'Arkenrahl, respondeu o menino com a voz fraca. Pai Raoul, corrigiu ele. O menino olhou para ele. Eu quero ir para casa. A formiga inspecionava seu queixo. É claro que quer, disse Raoul com carinhosa simpatia. Por favor, acredite em mim. Não vou falar mal de você. Você está aqui simplesmente para me ajudar com uma cerimônia importante. Você é meu convidado de honra, representando a inocência e a força da juventude. Foi escolhido porque me disseram que você é um ótimo menino. Todos falam bem de você. Disseram que é inteligente e forte. Isso é verdade? O menino hesitou e desviou timidamente os olhos. Bem, acho que é, olhou para Raoul. Mas sinto falta da minha mãe e quero ir para casa. A formiga andava em círculos no rosto dele. D'Arkenrahl olhou para longe tristemente e disse: Eu compreendo, também sinto falta da minha mãe. Ela era uma mulher maravilhosa e eu a amava muito. Ela cuidava de mim. Quando eu fazia alguma coisa que lhe agradava, ela me fazia um jantar especial, o que eu quisesse. O menino arregalou os olhos. Minha mãe também faz isso. Meu pai, minha mãe e eu tivemos momentos maravilhosos juntos. Nós nos amávamos muitos e nos divertíamos. Minha mãe tinha um riso alegre. Quando meu pai contava vantagem de alguma coisa, ela zombava dele e nós 3 ríamos. E às vezes até ficávamos com os olhos cheios de lágrima. Os olhos do menino se iluminaram e ele disse com um sorriso tímido.
Por que sente falta dela? Ela foi embora? Não, suspirou Raul. Ela e meu pai morreram há alguns anos. Eles eram velhos. Tiveram uma boa vida juntos, mas mesmo assim tenho saudade. Por isso compreendo o quanto você sente falta dos seus pais. O menino assentiu, balançando a cabeça. Seu lábio não tremia mais. A formiga foi para cima do nariz e ele franziu o nariz. Vamos nos divertir por enquanto e você estará com eles quando menos esperar. Raul sorriu. É uma honra conhecê-lo, Carl. Estendeu a mão e tirou a formiga do rosto dele. Obrigado, disse Carl com alívio. Para isso estou aqui, Carl, para ser seu amigo e ajudar você como puder. Se você é meu amigo, então me desenterre e me mande para casa. As lágrimas brilhavam nos olhos dele. Logo, meu filho, logo. Eu gostaria de fazer isso agora, mas o povo espera que eu o proteja das pessoas malvadas que querem matar todos. Por isso devo fazer o que posso para ajudar. Você vai ser uma parte importante da cerimônia que salvará sua mãe. Não quer isso? Enquanto Carl pensava, os archotes bruxuleavam e sibilavam. Bem, eu quero, mas eu quero ir para casa. Seu lábio começou a tremer outra vez. Darkenrahl passou a mão no cabelo dele, penteando com os dedos e ajeitando. Eu sei, mas tente ser corajoso. Não deixarei que ninguém faça mal a você. Prometo. Protegerei você e o manterei a salvo. Sorriu. Está com fome? Gostaria de comer alguma coisa? Carl balançou a cabeça. Muito bem, então, já é tarde. Vou deixar você descansar. Levantou-se e ajeitou o manto, tirando a grama grudada na fazenda. Pai Raul. Raul parou e olhou para baixo. Sim, Carl? Uma lágrima desceu pelo rosto de Carl. Tenho medo de ficar aqui sozinho. Pode ficar comigo? O mestre olhou para o menino com expressão confortadora. É claro, meu filho. Pai Raul voltou a se sentar na grama. O tempo que você quiser. Até a noite toda. Fim do capítulo 19.